Olá, boa noite, queridos companheiros que nos acompanham nessa transmissão online. Sejam todos muito bem-vindos. Sou eu de novo e estamos aqui para falar de um tema muito interessante, a reencarnação na Bíblia. Mas antes de começarmos, nós faremos a leitura da página preparatória para a prece e em seguida faremos a prece. E aí abordaremos o tema. Então, recorremos aqui ao livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e vamos abrir aqui na mensagem de número 59, intitulada Sigamos até lá. Ela se baseia na seguinte passagem: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Palavras de Jesus, registradas pelo evangelista João, no capítulo 15, versículo 7. Vejamos o que diz Emmanuel. Na oração dominical, Jesus indica aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque, no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Belas e apropriadas palavras de Emmanuel. Faremos a prece agora. Senhor Jesus, rogamos, através dos amigos espirituais que nos protegem e que cumprem a tua vontade, que não é outra senão a vontade do Pai. Rogamos-te a inspiração, a fim de que todos nós que estamos envolvidos e irmanados nesta corrente mental e de bons sentimentos, possamos absorver o que de melhor
estas reflexões puderem produzir. Sabemos, Senhor, que somos espíritos milenares, ainda envolvidos na luta para a superação dos instintos, dos desequilíbrios, dos conflitos que ainda ecoam em nós. Somos seres a caminho do aperfeiçoamento para atingir um dia a pureza espiritual. Rogamos a tua proteção, Senhor, não apenas agora, mas no desdobramento da nossa jornada, a caminho da luz, da paz, da sabedoria, do equilíbrio interior, da renovação mental e emocional. Abençoa-nos a todos, Senhor, e ajuda-nos a absorver as vibrações de amor, de carinho, de esperança e de paz, para acalmar os nossos corações, para curar as feridas do medo, da insegurança, da ignorância e tantas outras. Dessa forma, nós te rogamos permissão para dar por iniciada a nossa reunião na noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus amigos, nós hoje vamos falar sobre um tema um tanto conhecido, mas que, de certa forma, volta à baila de vez em quando, pela necessidade que temos de compreender, de nos aprofundar, de fortalecer o nosso entendimento acerca dessa realidade extraordinária que é a reencarnação, a dinâmica das vidas sucessivas. E a nossa conversa de hoje tem fundamento no livro A Reencarnação na Bíblia. Não sei se dá para... É um livro escrito por Hermínio Miranda, mas ele faz uma observação logo na introdução ao livro, que ele diz que, na verdade, as pesquisas realizadas e apresentadas no livro foram feitas por um outro companheiro, que era um seu admirador, leitor dos seus livros, e que certa vez o procurou, apresentando este material para que ele publicasse, já que o companheiro não se arriscaria, né? Não se sentia. Então, ele recebeu esses escritos, os leu, fez algumas pesquisas que julgava necessárias para complementar o trabalho e publicou esse trabalho, A Reencarnação na Bíblia. Então, parte do que vamos falar aqui não é completamente desconhecida do público espírita, mas tem uma outra parte que talvez não seja tão conhecida. E nós pretendemos abordar esse trabalho. Ele é feito de muitas citações, mas nós tivemos um certo cuidado de não colocar tantas citações, porque ficaria cansativo, né? E o nosso objetivo é o entendimento. Então, as citações entrarão na medida do que for necessário, mas
de uma forma curta, não é nada muito pesado. E então o Hermínio começa o livro descrevendo um bombardeio nuclear, né, que, segundo o entendimento dele, foi relatado, por exemplo, por João no Apocalipse, né? João entrando no estado de transe, quando ele diz que é arrebatado ao céu, né? E, na verdade, ele está entrando no estado de transe, e, naquele estado, ele se transporta, porque o espírito é atemporal, e vê coisas que não existiam à época. Imagine um homem do tempo de Jesus, cuja consciência se transporta no tempo, e ele consegue ver, por exemplo, uma explosão nuclear, a bomba de Hiroshima, por exemplo. Como ele descreveria este evento se, à sua época, as coisas que fazem parte dessas imagens não existem? Não existia avião, não existia bomba, não é? Não existe uma série de coisas. Então, ele tem que adaptar a linguagem e traduzir a visão que ele está tendo de acordo com as palavras e com as coisas que ele conhece na sua época. Por isso mesmo, é muito difícil entender, né? Não só o Apocalipse, mas também as centúrias, as previsões, né? As profecias, chamadas profecias de Nostradamus, que também são descritas em verso, porque aquele que vê, ele não tem a ordem do tempo, né? A sequência do tempo. Ele não sabe qual coisa virá primeiro e muitas vezes ele nem sabe o que está vendo, mas ele tem a missão de transmitir o que está vendo. Então, ele se vale dos recursos que ele tem à época, do conhecimento. Então, naturalmente, ele vai descrever aquele acontecimento, aquelas imagens, com as palavras e com as coisas que ele conhece. Por isso é tão difícil penetrar esse entendimento. Mas, em seguida a essa descrição, Hermínio pergunta, não é? E se nós, se nós perguntássemos a alguém se existia bombardeio nuclear, a pessoa iria achar um absurdo. No entanto, ele apresenta uma descrição. Eu não vou ler aqui porque é grande, mas o livro está disponibilizado. É fácil de conseguir e as pessoas podem ler. O que nós queremos chamar a atenção é que ele faz um gancho desta situação para a reencarnação. Ou seja, muita gente acredita que a reencarnação não está na Bíblia simplesmente porque não aparece a palavra reencarnação, né? Mas ela está de outra forma. Aliás, a Bíblia, né, ela é um livro composto do Antigo e do Novo Testamento, né? O Antigo Testamento tem a Torá, que são o Pentateuco, né, que são um conjunto de 5 livros escritos por Moisés, a Gênese, Deuteronômio, Números, né? E um outro que eu não me recordo agora, e os profetas, que são os profetas maiores e os profetas menores, né? As Sagradas Escrituras do tempo de Jesus se resumiam a isso. Após Jesus, os seus apóstolos, né, registraram por escrito as suas palavras, os seus ensinamentos. Então vem o Novo Testamento. Mas não é só o Novo Testamento, né? Nós temos os Atos dos Apóstolos, que são a descrição, né, da luta dos apóstolos após a partida de Jesus para edificar, né, as comunidades cristãs. Nós temos as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago e outros. Nós temos o Apocalipse de João, né? Então, nós temos um conjunto de livros que formam esse Novo Testamento. Portanto, nós vamos falar aqui
de algumas passagens que envolvem o Antigo e o Novo Testamento. A nossa conversa, ela tem 3 tópicos. Ela tem por objetivo abordar 3 tópicos. A anterioridade do espírito à vida física, onde é que isso está escrito, né, na Bíblia? A reencarnação, propriamente dita, ou seja, o fato de o espírito voltar, né, e isso está registrado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, aliás, no Novo Testamento, pelo próprio Jesus. E, finalmente, a responsabilidade pessoal, né? Então, veja bem, nós temos o primeiro tópico, que é a anterioridade do espírito à vida física, o segundo, a reencarnação, e o terceiro, a responsabilidade pessoal pelas faltas cometidas. Nós vamos falar rapidamente do primeiro, nós vamos nos deter um pouco mais no segundo, que é a reencarnação, e nós vamos procurar desenvolver um pouco mais do que o segundo tópico, o terceiro, que é a responsabilidade pelas faltas cometidas. Então, vamos começar, naturalmente, nós pensamos algumas passagens do livro, que é fininho, ele tem cerca de 100 páginas, né? 99 para ser exato, a reencarnação na Bíblia, mas ele tem muito conteúdo. E, portanto, nós, para efeito da nossa conversa, pensamos aqui algumas passagens que consideramos mais interessantes para essa reflexão de hoje. A primeira está em Jeremias, capítulo 1, versículo 15, quando ele diz: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, ou seja, da mãe, te santifiquei. Um profeta para as nações te constituí. Jeremias está dizendo que antes que o Espírito se formasse no ventre, ele já o conhecia. Ora, ele só poderia conhecê-lo se ele existisse naturalmente, né? Se o Espírito existisse. Então, está aí demonstrada a anterioridade do Espírito à vida física. Mais à frente, Isaías diz assim, Isaías 48:8, diz assim: porque eu sabia que procedeste muito perfidamente e fostes chamado transgressor desde o ventre. Veja, se nós estamos apresentando essas passagens em contraposição à ideia da unicidade das existências, não é? Porque a reencarnação é a pluralidade das existências. Ou seja, o ser tem mais de uma existências sucessivas ao longo do tempo, em que ele vai se aprimorando, ele vai desenvolvendo o aspecto moral do sentimento, do comportamento, da correção de atitudes, e essa correção tem a ver com a moral cristã. Portanto, quanto mais próximo da moral cristã ele age, né? Quanto mais em harmonia, né? Mais ele está se purificando. E o outro lado, que é a razão, né? O desenvolvimento do intelecto, da inteligência, do conhecimento, etc. Então, esse é o grande objetivo da reencarnação, que o ser alcance a perfeição relativa. Portanto, se ele fosse criado no momento da concepção, ele não poderia ser chamado de transgressor do espírito desde o ventre. Está em Isaías 48:8, capítulo 48, versículo 8. Ora, ele não poderia ser transgressor desde o ventre se ele fosse criado no momento da concepção. Então, se ele é chamado de transgressor desde o ventre, o espírito, ora, isso significa que ele já havia cometido faltas antes. Portanto, que ele já existia antes, né? Ele transgrediu
antes de entrar no ventre, ou seja, não foi no mundo espiritual, foi em outra reencarnação. E é muito importante a gente perceber isso, né? Porque, como diz o próprio Hermínio, o espírito é criado para o corpo, ou o contrário, o corpo é criado para o espírito. Não é? Certamente que o espírito é o ser imortal, aquele que vai alcançar um dia a perfeição através de muitas experiências reencarnatórias. Então, ele é mais importante que o corpo. O corpo é perecível. O corpo representa para o espírito uma espécie de roupa que ele usa para se manifestar no mundo físico. Ele vem pelo nascimento e se despede do mundo físico pela morte. Então, durante esse período, ele usa o corpo físico. Então, não é o espírito que é feito para o corpo, o que a ideia da unicidade da existência, de uma só existência, leva a pensar. Mas é o corpo que é feito para o espírito. E ele terá tantos corpos, renascerá tantas vezes como homem ou mulher, negro, branco ou de outra cor, de outra etnia, não é? Falará línguas diferentes, viverá em lugares diferentes, não viverá só na Terra, não? Como espírito imortal, ele tem uma longa caminhada. Então, é certo que o espírito já existe antes da vida física, da presente reencarnação. E é curioso porque a maioria dos religiosos, das religiões, aceita a vida após a morte, mas muita gente não aceita a pré-existência, que o espírito já existia, mas essa é uma realidade, né? É uma realidade incontestável. O segundo ponto é a reencarnação propriamente dita. Nós verificamos a ideia da pré-existência do espírito, já vimos que isso é relativamente fácil de identificar no Antigo Testamento, e agora vamos tratar dessa questão da reencarnação propriamente dita. E há uma passagem muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós estudamos a reencarnação, não é, que registra a passagem do diálogo entre Nicodemos, né, o doutor da lei, e Jesus. Nicodemos desejava conhecer Jesus, ouvira falar maravilhas daquele homem extraordinário. E, sinceramente, preocupado e humilde, né, se dirige ao mestre e diz: Mestre, sabemos que vens da parte de Deus para nos instruir como doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E aí Jesus responde: em verdade, te digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Ora, esse diálogo ele está um pouco prejudicado, porque nos parece que falta aí um componente, que é a pergunta de Nicodemo, porque Jesus está dando uma resposta, o que nos leva a entender, não é, que, na verdade, Nicodemos teria feito a pergunta anteriormente. A pergunta é: o que é necessário para chegar ou para ver o reino de Deus? E aí Jesus responde, né, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos diz, demonstrando não ter entendido a resposta: como pode um homem já velho tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Nicodemos estava confundindo o estado do mundo físico com o estado espiritual, porque ele achava que, estando no corpo
agora. Olá, voltamos. Pedimos desculpas aos companheiros, acontecem essas coisas, né? Não se sabe por que, de repente, parou de funcionar, mas, graças a Deus, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa conversa. Nós estávamos falando de Nicodemos, do diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, no exato momento em que Nicodemos pergunta como pode um homem velho nascer, né, no ventre da sua mãe, voltar ao ventre para nascer, e Jesus responde, então, né, que se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E em seguida ele diz o que não é nascido, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E faz uma advertência: não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ou seja, durante muito tempo, e ainda hoje, se advoga a ideia de que trata-se de um renascimento espiritual. Então, Jesus estaria falando metaforicamente. Mas, na realidade, não foi isso que Jesus disse. Jesus, inclusive, frisou que ninguém vai alcançar o reino dos céus, ou o reino de Deus, não é? Se não nascer de novo. Isso significa que nascer de novo torna-se uma condição indispensável para que um dia se atinja o reino de Deus. E o que é o reino de Deus ou o reino dos céus? Né? É um estado de pureza espiritual. Aqui não se trata de um lugar, não se trata de ir para algum lugar, mas da transformação que o Espírito empreende pela sua transformação, né, pelo seu esforço, pelo seu empenho, e que de aprendizado em aprendizado ele irá se elevando na escala evolutiva até que um dia ele tenha construído o reino de Deus dentro de si mesmo. Porque Jesus diz, né, o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, o reino de Deus não é um lugar a ser atingido, é um estado de consciência, de harmonia interior. Então, a gente está vendo que é o próprio Jesus que fala da reencarnação. Mas, logo após, em outra oportunidade, não é, falando a respeito de João, Jesus diz assim: após a transfiguração, ou seja, quando Jesus desceu do monte, né, ele realizou a transfiguração, conversou com Elias e Moisés, e após esse episódio, ele desceu do monte, né, e pergunta assim, os apóstolos perguntaram: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara, ou seja, Jesus está dizendo que João Batista e Elias eram o mesmo Espírito. Isso está registrado em Mateus 17, 10 a 13 e Marcos 9, 11 a 13. Agora, o que significa isso? Que Elias já havia desaparecido há 700 anos. E João Batista havia nascido ali, as pessoas tinham visto ele crescer naquela região. O conheciam desde criancinha.
Então, para Elias voltar, ele só e ser João Batista, porque é Jesus quem está dizendo que é, ele só poderia estar reencarnado e não ressuscitado ou ressurgido. Aliás, a palavra ressurreição refere-se a ressurgimento. É o novo surgimento, é o ressurgimento. Mas não é o ressurgimento da carne, ou seja, do corpo. É o ressurgimento na carne, ou seja, é a volta do espírito para ocupar um corpo de carne. Então ele terá uma outra personalidade, um outro nome, uma outra história, característica daquela etapa reencarnatória. No entanto, trata-se do mesmo ser espiritual. É Jesus quem está dizendo isso. Que João Batista era Elias e que Elias já havia vindo. E de onde vem essa ideia, essa notícia de que Elias haveria de voltar, né? Ela está em Malaquias, que 450 anos antes de Cristo registrou: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, Malaquias, 450 anos antes de Jesus, registrou que o profeta Elias viria, né? Antes que venha o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor. E Jesus está dizendo que Elias já veio e termina assim a passagem. E eles, os apóstolos, compreenderam que Jesus, quando diz que Elias já veio e não o receberam, mas o trataram como lhe aprouveram, como quiseram, Jesus está dizendo que Elias e João Batista são o mesmo espírito. Aí está a reencarnação. Mas existe uma outra questão que eu vou ter que abreviar, porque a falha na transmissão prejudicou o nosso tempo, né? Mas eu vou tentar desenvolver aqui de forma que fique inteligível. Nós falamos da preexistência da alma, ou seja, o fato de a alma existir antes de encarnar. E citamos os profetas do Antigo Testamento, Jeremias e Isaías. Nós falamos da reencarnação e citamos Nicodemos e citamos Elias, né, nas palavras do próprio Jesus, que Elias já veio. E agora nós vamos falar de uma outra coisa, da responsabilidade pessoal. Porque só a responsabilidade pessoal explica determinadas situações à nossa volta. Se Deus é tão bom, por que nascem crianças doentes? Por que a sorte das criaturas é tão diferente? Por que um nasce num berço de ouro, cheio de saúde e com todos os fatores favoráveis para se desenvolver? E o outro nasce doente, o outro nasce sem recursos e, às vezes, até sem a saúde mental. E tem que viver ali, num corpo que não lhe dá oportunidade de expressar o seu pensamento com clareza. Ou num corpo que não permite que ele tenha uma vida normal. Por que isso tudo acontece? Por causa da responsabilidade pessoal. Eu vou abreviar porque, por causa do tempo, para a gente não ficar correndo, né? Mas quando Jesus curou o cego de nascença, os seus apóstolos perguntaram: quem pecou? Foi ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu:
nem ele pegou, nem seus pais. Mas isto se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. De novo, né? Os contraditores da reencarnação, aqueles que discordam dessa ideia, vão dizer que não há reencarnação, porque Jesus disse que não foi nem ele nem seus pais que pecaram. E aí, por que ele nasceu cego? Não é? A nós chama a atenção a pergunta: por que os apóstolos teriam perguntado isso se eles não acreditassem numa realidade anterior? É claro que se eles perguntaram se quem pecou foi o cego ou foram os seus pais, é porque já existia esse entendimento naquela região, naquele lugar. Por isso, Jesus, quando dialoga com Nicodemos, toma um susto. Quando Nicodemos pergunta, Senhor, como é que eu velho vou entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Nicodemos não estava entendendo o sentido espiritual. Ou seja, desencarna, vai para o mundo espiritual e retorna. Ele não estava entendendo isso. E aí Jesus diz, mas como és doutor em Israel, um título tão importante que indica um homem de sabedoria, do conhecimento das Escrituras, e não sabes isso que é do conhecimento das pessoas que não são letradas. Daí o espanto do mestre diante da ignorância do doutor da lei. Ora, é claro que a crença na reencarnação já existia ao tempo de Jesus. Por isso eles perguntaram, foi o cego ou foram os seus pais que pecaram? E vejam a resposta do mestre. Nem foi o cego, nem foram os seus pais. Mas isto se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. O que significa isso? Significa que Deus criou leis perfeitas, leis que regem o equilíbrio espiritual das criaturas. E toda vez que nós agredimos a lei, infringimos a lei divina, cometemos o chamado pecado, nós automaticamente já nos inscrevemos no livro da lei de causa e efeito. Ou seja, não existe sofrimento por acaso. Ninguém renasce no mundo em dificuldades por acaso. Porque se Deus é bom, a sua bondade se expressa nas inúmeras possibilidades que ele concede ao espírito de buscar o seu aperfeiçoamento. Se ele condenasse o espírito eternamente, onde estaria a bondade dele, sendo que o espírito errou por ignorância? E onde está o equilíbrio de condenar alguém ao sofrimento eterno, se esse alguém, por pior que tenha sido, cometeu um erro limitado no tempo e no espaço? Como entender a bondade de Deus diante de crianças que não falam, que não raciocinam, que urram, que ficam o tempo todo dependendo dos outros? Seria um capricho divino? Não. As leis são feitas para o progresso do espírito. E toda vez que nós nos afastamos da lei, nós nos comprometemos. E criamos a necessidade de voltarmos em condições mais difíceis para o aprendizado necessário. Porque, como diz Ezequiel, o Pai não deseja a morte do ímpio, mas que ele se converta, ou seja, se arrependa e viva. Então ele deve se arrepender e aprender.
a ser feliz, tomando as decisões certas. Então, Jesus também, ao curar um outro cego, ele diz assim: não peques mais. Aliás, ele diz isso também com a mulher adúltera: não peques mais para que te não aconteça coisa pior. Então, ele está demonstrando que a dor é consequência do pecado. E o pecado aí não é entendido como a agressão, a desobediência à lei divina, pelos vícios, pelo desrespeito ao próximo, pela ambição, pelos desregramentos, não é? Pelo orgulho e o egoísmo, etc. Então, pegando aqui as palavras de Joana de Ângeles, a, a reencarnação, ela nos oferece uma certeza quase matemática do futuro. Se você quiser saber como é o seu futuro, veja o que você está fazendo agora, como você está empregando o seu tempo, os seus recursos, as suas capacidades, não é? E você verá para onde está se dirigindo. Não existem injustiçados do ponto de vista espiritual. Existem injustiças no mundo material, mas injustiçados espirituais não existem, porque a lei é perfeita, a lei não falha. Perdoe. Mas aqui o telefone falha de vez em quando, não é? Então, meus irmãos, diz Kardec também na conclusão do Livro dos Espíritos, só a reencarnação explica o que sem a reencarnação não tem explicação. A reencarnação ou palingênese, ou palingenesia, é a grande lei que rege o nosso progresso. E dependerá de nós, do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa sinceridade de propósitos, da forma como nós empregamos os recursos que Deus nos concede, aproveitar a reencarnação para crescer. Que Deus abençoe a todos. Eu peço desculpas pela falha da transmissão, mas era uma coisa imprevisível. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Gostaria de informar que o grupo de estudo dos livros da codificação, o GELCO, retorna agora no domingo, às 10h30 da manhã, inscrições pela internet, no site do CELV, e às segundas, às 20 horas. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a prece. Senhor, temos a agradecer a bênção do conhecimento, que nos dá a certeza da proteção divina, dos amigos espirituais que acompanham a cada um de nós para nos apoiar, para nos sustentar nos momentos difíceis, das dores silenciosas. Desejamos agradecer por este momento em que fazemos uma ligação mais intensa com os amigos espirituais e com Jesus, o médico de nossas almas, para nos abastecermos nessa fonte inesgotável de amor, de paz, de sensibilidade. Envolve a cada coração, Senhor, nas tuas vibrações de carinho.
a fim de que todos se sintam fortalecidos em suas lutas para o crescimento, para a superação dos conflitos interiores, para o crescimento espiritual. Dessa forma, Senhor, nós pedimos permissão para dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Queridos companheiros, muito obrigado pela paciência de quem esperou o retorno quando a conexão caiu. Muito obrigado pela boa vontade de nos ouvir e que essas reflexões sirvam para todos nós nos fortalecermos e nos pacificarmos. Graças a Deus. Muita paz.